Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário e Diário TV. Guarda Civil Municipal, Secretaria Municipal de Segurança e Polícia Militar realizam mais uma etapa da Operação Moto Legal. Esse trabalho teve início após uma enxurrada de reclamações dos teresopolitanos em relação ao grande número de motoqueiros utilizando motos com a descarga aberta e, consequentemente, em situação irregular no município. Desde o início do trabalho, já foram mais de 70 motociclistas abordados. Na última ação, realizada nos bairros São Pedro, Pimentel, Meudon, Jardim Meudon e Várzea, foram abordados 46 motociclistas. Desses, 8 tiveram as motos apreendidas e removidas para o depósito público municipal que fica na localidade de Três Córregos. 2 motos estavam com o cano de descarga sem autorização do Detran, esse cano aberto, barulhento. 2 foram flagradas estacionadas sobre a calçada. 3 porque os condutores não tinham a habilitação, né, CNH, e uma dessas motos não tinha a placa de identificação, que é obrigatória, ou seja, poderia estar utilizando essa moto para qualquer ato ilícito, avançando o sinal, cometendo qualquer barbaridade sem ser sequer identificado. Lembrando que pelo Código de Trânsito, né, circular com o veículo com a descarga livre, com silenciador de motor defeituoso, deficiente ou inoperante, ou ainda utilizando um equipamento proibido, é considerado uma infração grave, passível de multa e também da retenção do veículo para que seja regularizada, né, como foram essas aí. Se ele tiver a documentação ainda em atraso, será necessário que o condutor regularize esse documento, né, pague a documentação para que a moto seja liberada do depósito municipal. A guarda lembra também que conduzir o veículo, né, no caso as motos, sem a placa de identificação também é uma infração gravíssima, gera multa, apreensão e remoção do veículo. Essa situação acaba chamando a atenção, né, porque nessa história muita gente acha que o trabalhador acaba sendo prejudicado, aquele que precisa da motocicleta para fazer entregas, né, nesse momento de pandemia, aumentou consideravelmente o número de pessoas trabalhando com motocicletas, mas a gente sabe que na maioria das vezes são pessoas que nem utilizam a moto para trabalhar e, por outro lado, quando o veículo é utilizado para trabalho, ele também precisa estar regularizado, senão, nessa história, a pessoa que depende da moto para fazer dinheiro acaba tendo prejuízo ainda maior. A Guarda Civil, né, que tem apoio aí de outras equipes da Secretaria de Segurança e da Polícia Militar, informa que esse trabalho continuará sendo realizado. Logicamente, não é informado nem local, nem data, nem nenhuma informação desse tipo, para que seja uma ação de surpresa. Mais um grave acidente de trânsito registrado agora na estrada Rio-Bahia. Foi no quilômetro 86, entre os bairros Vale da Revolta e Soberbo, local conhecido como Ponte Branca. Esse caminhão aí acabou saindo da pista, atingindo a mureta e tombando parcialmente. E as imagens aí feitas pelo nosso colega, né, Cacau, repórter José Carlos Cacau, mostram a situação da carga também, né? Ele levava aí papelão e outro material para ser reciclado. O material ficou todo espalhado pela pista, pelo acostamento. Foi necessário fazer uma intervenção total do trânsito, isso na noite desta segunda-feira. E a CRT foi acionada, a equipe médica da CRT também para fazer a remoção desse material, e o Corpo de Bombeiros, o pessoal do 16º GBM, que prestou atendimento médico ao motorista que ficou ferido e precisou ser levado para o Hospital das Clínicas, e também para tomar as medidas de segurança para que a pista pudesse ser liberada. Esse trecho em questão é um trecho que também chama a atenção para a necessidade de algum tipo de intervenção, né? Frequentemente, quando a gente fala em acidente grave na estrada Rio-Bahia, nesse trecho aqui de Teresópolis, da zona urbana, o trecho entre Soberbo e Meudon é um dos trechos com grande número de acidentes aí, principalmente envolvendo veículos de carga. Ali na Ponte Branca, um pouquinho antes de Ponte Branca, tem uma curva forte aí,
e alguns motoristas acabam passando direto nessa curva e no final das contas a situação acaba sendo essa. Nessa situação aí o motorista apenas levemente ferido encaminhado para o HCT, mas houve vários casos de acidentes graves. Polícia Rodoviária Federal e Ministério Público realizaram uma ação nesta terça-feira para combate ao comércio ilegal de etanol e transporte desse material nas estradas federais do estado do Rio, inclusive as que cortam aqui Teresópolis. O chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, José Hélio, explica a ação. A operação desvio de rota foi deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal, pelo Ministério Público do Estado e a Secretaria de Fazenda, com o objetivo inicial de cumprir 25 mandados de busca e apreensão no estado do Rio de Janeiro e mais 9 em São Paulo, para que a gente possa reprimir uma organização criminosa que faz o transporte ilegal de combustível etanol pelas rodovias federais. Eles utilizam notas fiscais adulteradas, falsificadas, para tentar burlar a fiscalização, assim como também utilizam de caminhos alternativos para fugir dos locais onde as abordagens acontecem com maior frequência. Então, ao longo desse período, desde o ano passado, a PRF já apreendeu mais de 3 milhões de litros de etanol que eram transportados ilegalmente por essa organização criminosa, e junto com o Ministério Público e com a Secretaria de Fazenda, nós conseguimos identificar a maioria das empresas que faziam esse transporte, os veículos que eram utilizados, assim como também as rotas alternativas. E desde então a gente vem trabalhando com esse serviço de inteligência, tanto da PRF quanto dos órgãos parceiros, para que a gente consiga fazer essas apreensões e principalmente hoje, a partir desses mandados, do cumprimento desses mandados, que a gente chegue através de documentos e equipamentos, uma série de materiais que estão sendo apreendidos, além de quantias em dinheiro, e que a gente consiga fundamentar melhor o processo para que a gente consiga responsabilizar essas quadrilhas, esses indivíduos, né, e que a gente impeça o transporte desse material de forma ilegal que acaba impactando no mercado, né, no mercado de combustíveis, pelo fato deles não pagarem impostos, uma série de irregularidades que não somente causam prejuízo financeiro para o Estado, é estimado em cerca de R$1 bilhão o prejuízo financeiro com a sonegação de impostos, mas também com a qualidade do combustível que é vendida para o cidadão nas ruas, uma série de situações que acabam sendo um desdobramento desse transporte ilegal de combustíveis. Nesta terça-feira, uma moradora do bairro Jardim Meudon utilizou as redes sociais para denunciar um ataque sofrido por ela nas proximidades do viaduto no bairro do Meudon. Oi, gente, boa tarde. Eu moro aqui no Jardim Meudon e todas as manhãs eu faço caminhada aqui na Rio Bahia, naquele viaduto que vai em direção à Fonte Santa, aqui no Telebrão e tal. E hoje de manhã eu fui muito surpreendida. Normalmente eu desço de moto com meu marido, ele me deixa lá na frente e eu venho andando, né? E hoje tinha um rapaz correndo e na hora que eu tava vindo, ele tava correndo e ele veio na minha direção, só que eu pensei que ele ia passar, normal. Ele me agarrou mesmo, tá? E ele me agarrou assim de frente, pelo braço, assim, me segurou pelo braço, me levantou e começou a falar várias coisas pra mim. E eu comecei a gritar muito, comecei a gritar. E nisso que eu gritei, passou vários carros e eu gritei, ninguém parou. Aí nisso que eu gritei, teve um caminhão que buzinou. Aí eu acho que como o caminhão buzinou, eu acho que ele ficou assustado, com medo, não sei. Graças a Deus que apareceu aquele caminhão e buzinou. Nisso ele me soltou e saiu correndo. Aí ele correu pra lá e eu corri pra cá, que eu fiquei desesperada. E nisso que eu corri pra cá, mais à frente eu encontrei uma moça que tava também caminhando e eu até alertei ela. Falei o que tinha acontecido comigo. E ela desistiu de caminhar. Então assim, eu tô fazendo alerta para as pessoas que fazem caminhada ali, para as mulheres que fazem caminhada ali, para poder ou ir sempre acompanhada de alguém ou poder evitar, não sei. Eu não sei nem como é que eu vou fazer agora, porque essa caminhada pra mim, pra minha saúde tem que ser muito importante. Então assim, eu tô falando isso pra vocês que realmente aconteceu comigo, foi horrível, foi um momento de pavor. Eu achei que ele queria me levar pro mato e fazer várias coisas, né? Mas graças a Deus me livrou disso. Então eu não consegui olhar no rosto dele, porque eu fiquei muito nervosa, eu só sabia gritar. Como ele me segurou com as duas mãos por aqui, eu não tinha como me defender com a minha mão, então eu só sabia gritar. Então eu não consegui olhar no rosto dele, ele grudou o rosto em mim, começou a falar várias coisas. E a única coisa que eu reparei nele é que ele é negro, ele é bem negro.
alto e careca. Então é isso, eu nunca tinha visto ele ali antes, ele tava tipo caminhando, tipo correndo como normal, e eu nunca tinha visto ele ali antes, eu não sei se ele costuma ir para ali ou não. Então isso é um alerta, para quem caminha ali, até em outros lugares também fica um alerta, porque foi horrível, tá bom? É isso. As autoridades policiais já foram comunicadas desse caso, mas vale o alerta para você que costuma caminhar, correr ou simplesmente utilize esse trecho nas proximidades do viaduto do bairro do Meudon para ir para ou voltar de casa. Então fica o alerta aí, destaque feito por essa moça que mora no bairro do Jardim Meudon. Após mais de um mês aí de tempo chuvoso, frio aqui em Teresópolis, a primavera ganhou uma cara de verão. Olha só o registro do termômetro. Flagrante, início da tarde. Flagrante feito pela Juliana Ludwig aqui no início da tarde, né? 37, hora aí a 38 graus. Logicamente, a gente sabe que esse termômetro aí não é extremamente confiável, né? A localização dele, a proximidade com o asfalto, mas dá para ter uma ideia de como mudou o clima aí, o tempo, né? Como mudou o tempo na cidade depois de tantos dias de chuva, de cidade molhada e gelada. O termômetro marcando em 37 e 38. Alguns momentos antes, o flagrante foi de número ainda maior. Tá aí foto feita pela Lizimara Guedes. Momentos antes aí do registro feito pela Juliana, mostrando que o termômetro chegou a marcar 40 graus na Teresopolitano, não está acostumado com isso. Quem passou por ali se assustou com o termômetro aí na Avenida Feliciano Sodré, proximidade da Prefeitura, entre Prefeitura e Câmara Municipal. Olha só o que pode aguardar o Teresopolitano nesse verão e nesse próximo verão que se aproxima. O vereador Elias Maia, eleito pelo PMB, hoje divulgou uma nota informando que está já se recuperando, está melhor da Covid-19. Essa foi a imagem aí do Elias Maia, né, eleito pelo PMB, que inclusive seria entrevistado aqui pela Diário TV, mas teve que cancelar a entrevista porque testou positivo para a Covid-19 já há mais de 10 dias nessa luta. Ele divulgou hoje essa imagem, essa foto, mostrando que já está quase 100% e recuperado aí das consequências do novo coronavírus. Força, Elias Maia. Em breve a gente traz aqui a entrevista com esse vereador eleito pelo PMB para o seu primeiro mandato. E falando na Covid-19, vamos dar uma passada no painel com as informações da Secretaria de Saúde. Infelizmente, né, muita gente continua achando que a pandemia acabou, que está tudo normalizado, mas números são números, não se trata da opinião da Diário TV, do Jornal Diário. Inclusive, quando a gente divulga esse tipo de informação, ainda vem gente falar que o Diário isso, que a Diário aquilo, mas são apenas números reproduzidos os dados da Secretaria Municipal de Saúde. Logicamente, gostaríamos de falar que hoje Teresópolis registrou um caso de Covid, ou não registrou nenhum, que Teresópolis tem 40 leitos vagos de UTI, que leitos clínicos são 50 vagos, mas, infelizmente, o painel da Prefeitura, com dados da Secretaria Municipal de Saúde, não somos nós os responsáveis por esses números, mostram uma situação bem diferente. Número total, até agora, 11.314 casos. Desses, 1.995 são casos ainda ativos. Logicamente, o número de pessoas que conseguiu vencer a batalha é alto, 9.084. Aí é o número total de pessoas na lista de recuperados, de pacientes que venceram a Covid-19. Porém, por outro lado, foram, até o momento, anotados 235 óbitos. 235 pessoas que perderam a batalha contra a Covid-19. 235 famílias que perderam algum familiar, um filho, um pai, uma mãe, alguém que poderia ter muito mais tempo de vida se não tivesse contraído a Covid-19. O último levantamento aí, entre os dias 13 e 14, mais 71 casos.
no fim de semana, e antes do fim de semana teve um dia que bateu 117, depois uma queda, porque no fim de semana a prefeitura não recebe os dados dos laboratórios particulares. Em relação aos bairros, São Pedro, consequentemente, né, o bairro mais populoso do município, está ali no topo dessa macabra lista, 1.111 casos, e isso sem contar 4 localidades do bairro de São Pedro que são contabilizadas separadas, Pimentel, Perpétuo e bairro dos Funcionários, estão mais abaixo, então bem mais de 1.100 casos em São Pedro. E o que chama a atenção, que a gente fala sempre, é em relação ao número de leitos, porque independentemente do número geral, se você que está em casa, mesmo tomando o máximo de cuidado aí, às vezes pode acontecer de ser contaminado por algum motivo, e precisar de um leito de UTI, se você tiver alguma comorbidade, ou se você já tiver uma idade avançada e a doença agravar e você precisar de um leito de UTI, continua não tendo vaga. Há mais de um mês, Teresópolis está no vermelho e nada é feito, ninguém se pronuncia. Há meses não há nenhum tipo de pronunciamento nesse sentido e o marcador ali no vermelho. E agora até o de baixo, ali o azul, que é em relação aos leitos clínicos, também se aproximando de sua totalidade, 39 das 43 vagas disponíveis, ou seja, muito próximo de não haver mais nenhum tipo de vaga para pacientes Covid em Teresópolis. Lembrando que esses números não são somente leitos para SUS, para você que depende do Sistema Único de Saúde, leitos também para quem tem plano de saúde, para quem está no particular, ou seja, se depender de internação, você vai passar grande dificuldade. No estado já são mais de 300 pessoas nessa fila de espera, né? Antes a prefeitura dizia que tinha esse apoio do sistema de regulação do estado, mas agora nem isso tem. Se você precisar de um leito de UTI aqui em Teresópolis, vai ficar na UPA, ou se você tiver plano de saúde, vai ficar no São José, no HCT, aguardando até liberar alguma vaga em leitos de UTI fora do município, muito provavelmente. Ainda sobre esse tema, pelo menos uma luz no fim do túnel, a informação da Anvisa sobre aí um prazo para a possível liberação de uma vacina em território brasileiro. A Anvisa divulgou nesta segunda-feira que o pedido de autorização emergencial de uma vacina contra o coronavírus no Brasil pode levar até 10 dias para ser autorizado. A autorização depende ainda de dados fornecidos pelas empresas à Anvisa e de estudos clínicos em andamento no Brasil. A Anvisa esclareceu ainda que nenhum pedido de autorização emergencial foi feito até agora à agência e que autorizações de agências reguladoras de outros países não vão ser consideradas automáticas pela Anvisa, já que precisam ser avaliadas a realidade brasileira, a própria composição da vacina e o perfil da população vacinada. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o ministro da Infraestrutura garantiu que o Brasil não vai enfrentar problemas quando for colocada em prática a distribuição das vacinas no país. Aquilo que foi feito para transportar equipamento no momento da pandemia pode ser replicado agora para que a gente faça o transporte de vacinas, por exemplo. Nós estaremos prontos também, o governo como um todo, por meio do Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa e o Ministério da Infraestrutura, para levar a vacina onde for necessário, nos 4 cantos do país. Também de acordo com divulgação da Anvisa nesta terça-feira, quando houver essa liberação, né, assim que se confirmar uma vacina liberada pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária, da Anvisa, liberou a vacina e em 5 dias pode começar a vacinação no país, já segundo a autorização da Anvisa, né? Chegou a vacina, 5 dias, já está permitida a vacinação, falta saber se isso realmente vai acontecer. Essas e outras informações você confere em nosso site netdiario.com.br, também em nossa versão digital do jornal O Diário de Teresópolis e nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Você pode acompanhar o nosso trabalho e rapidamente ver qualquer informação se houver atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, assim como na nossa barrinha de notícias. Até mais!